Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Há praticamente 14 anos, o São Paulo revelava para o futebol brasileiro aquele que parecia ser um dos melhores defensores de sua geração. Estou falando do zagueiro Breno. Com apenas 18 anos, esse cara conseguiu ser campeão do Campeonato Brasileiro, melhor zagueiro da competição, chegou à seleção brasileira e ainda assinou contrato com um dos maiores clubes da Europa. Tudo isso ainda em seu primeiro ano como profissional. Mas, com o passar dos anos, a carreira de Breno tomou um rumo que poucos esperavam, e hoje todo aquele sucesso meteórico acabou ficando só no passado. No vídeo de hoje, vamos relembrar a trajetória desse jogador, para entender o porquê ele não conseguiu decolar no futebol. Confere só! Nascido na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, no dia 13 de outubro de 1989, Breno Vinícius Rodrigues Borges teve um início de carreira digno de uma promessa. Com apenas 13 anos, chegou para treinar nas categorias de base do São Paulo Futebol Clube e por lá fez toda a sua formação. Em 2007, após o título do Campeonato Paulista Sub-17 e do vice-campeonato na Copa São Paulo, Breno contou com a saída do zagueiro Alex para o Botafogo e passou a integrar a equipe principal do tricolor paulista, a pedido do então técnico do clube, Muricy Ramalho. Apesar de ter apenas 17 anos na época, o jovem zagueiro não encontrou dificuldades e já a partir do segundo semestre daquele ano fez uma temporada incrível. Além de fazer parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, levou para casa o troféu de campeão e ainda foi eleito o melhor zagueiro da competição. Era realmente um talento que nos bastidores já estava sendo cobiçado por vários clubes europeus. Mesmo com o São Paulo fazendo jogo duro para negociar a sua promessa, o desejo de Breno de jogar na Europa falou mais alto. E já no comecinho de 2008, ele estava arrumando as suas malas rumo ao velho continente. A princípio, o seu destino era o Real Madrid, mas por opção da diretoria são paulina, seu novo clube acabou sendo o Bayern de Munique, que na época ofereceu a quantia de 12 milhões de euros pela negociação. No clube da Baviera, Breno assinou o contrato válido por 4 anos e meio e esperava, em um curto espaço de tempo, já alcançar o seu espaço no time titular, assim como havia acontecido no São Paulo. Porém, por opção do treinador Jürgen Klinsmann, isso nunca aconteceu. De janeiro de 2008 a dezembro de 2009, ele foi utilizado apenas 9 vezes, o que frustrou a promessa, que na época buscava uma vaga na seleção brasileira depois de ter disputado as Olimpíadas de 2008. Para ter mais minutos em campo, Breno então, em janeiro de 2010, aceitou uma proposta para jogar por empréstimo no Nuremberg, que na época jogava a primeira divisão da Alemanha. Na nova aventura, o começo foi promissor. Ao todo foram 7 jogos como titular, mas uma séria lesão no joelho direito o fez ser devolvido ao Bayern de Munique. Após meses de recuperação, Breno voltou aos gramados em novembro de 2010. Agora treinado pelo holandês Van Gaal, ele viveu no clube da Baviera sua melhor sequência de jogos. Até maio de 2011 foram 18 partidas feitas, sendo 10 como titular. Mas, com o final da temporada, Breno voltou a sentir dores no joelho direito e recebeu a notícia de que teria que operar novamente o local. Abalado com a situação, o zagueiro brasileiro, a partir daquele momento, começou a viver um dos capítulos mais difíceis de sua vida. Sabendo que passaria mais uma vez por um longo período de inatividade, Breno começou a passar por sérios problemas psiquiátricos que o levaram ao consumo de bebidas alcoólicas. Logo, em setembro de 2011, em uma das ações inconsequentes por efeito da bebida, ele ateou fogo na própria casa, fato que o rendeu uma condenação judicial na Alemanha. A princípio, ele foi preso por 2 semanas, mas saiu após pagar uma fiança. Depois, terminou a sua recuperação e em novembro de 2011 foi integrado ao time B do Bayern de Munique. Já em janeiro de 2012, voltou a ser integrado ao time principal e até começou a ser cogitado em vários clubes europeus. Mas, exatamente em julho daquele ano, ele foi condenado a cumprir 3 anos e 9 meses de prisão na Alemanha pelo incidente de 2011. Vale ressaltar que na época, Breno tinha apenas 22 anos. Ao todo, Breno cumpriu apenas 2 anos e 9 meses de pena, sendo que boa parte desse tempo foi no regime semiaberto. Após ser liberado pela justiça alemã, o brasileiro voltou para o nosso país e se apresentou ao São Paulo,
clube que havia lhe oferecido um contrato quando ainda estava preso. Nesse seu retorno ao clube que o revelou, Breno realmente se esforçou para dar uma volta por cima na carreira. Foram ao todo 8 meses de recuperação, até ter condições de disputar a sua primeira partida oficial. Comandado pelo técnico colombiano Juan Carlos Osório, ele jogou de agosto a setembro de 2015 um total de 6 jogos como volante e até chegou a marcar um gol. Mas uma nova lesão mais uma vez no joelho direito o afastou dos gramados o restante da temporada. Em 2016, Breno começou o ano como titular da zaga São Paulina. Todavia, o problema no joelho mais uma vez atrapalharia a sua carreira. Em maio daquele ano, o jogador foi obrigado a passar por uma nova cirurgia para retirar um osso de cadáver que havia sido enxertado em seu joelho direito na primeira operação, lá de 2010. Após essa intervenção, ele só conseguiu retornar aos gramados no início de 2017. Já sem espaço no São Paulo, que na época estava sendo treinado por Rogério Ceni, Breno acertou um empréstimo de 7 meses com o Vasco da Gama, clube onde conseguiria viver a sua melhor sequência de jogos desde 2007. Só no Brasileirão daquele ano, ele participou de 25 jogos e marcou um gol. Com esses números, já em janeiro de 2018, o zagueirão chegou a um acordo com a diretoria vascaína para sua permanência no clube. Como seu contrato com São Paulo havia acabado, ele ficou livre para assinar um vínculo de 3 anos com o Cruz Maltino. Parecia realmente um belo recomeço para um atleta tão prejudicado por lesões. Porém, apesar da boa vontade das duas partes, mais uma vez a ex-promessa do nosso futebol teve que conviver com o drama de ficar afastado dos gramados. Entre 2018 e 2020, Breno passou por 3 cirurgias e por isso só conseguiu participar de 8 jogos com a camisa do Vasco durante esse período. Hoje, Breno tem 31 anos e está sem clube, uma vez que seu contrato com o Vasco chegou ao fim. Bastante discreto nas redes sociais, a sua última postagem foi justamente no início do ano, quando, ao lado da família, comemorou a chegada de 2021. Espero realmente que esse novo ano represente uma nova fase na vida de Breno, que por tudo que um dia já mostrou nos gramados, merece pelo menos dar uma volta por cima na carreira. Que história, né, pessoal? Deixe aqui nos comentários se você aceitaria o zagueiro Breno no seu clube. Ah, e não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!